forma, Mesma né? linha, é. Então, assim, vai lá, dá seu voto, sai, eu sei que domingo vai estar, pode ser que esteja chovendo, com frio, mas é importante. E antes disso, procure saber quais são os candidatos da cidade, né? E você, por setor, vai lá e dá seu voto, né? No domingo próximo, para eleger aí o conselheiro tutelar. Eu estou aqui em Alfredo Chaves, então não tem problema eu dizer o que eu vou dizer. Bom, lá em Guarapari, por exemplo, meu irmão é candidato a conselheiro. A gente está Uhum. lá agora fazendo campanha para ele poder se eleger com a pessoa que eu confio. E o conselho tutelar é muito importante, porque é o conselho tutelar que protege a criança, que acolhe a criança. Então, o papel do juiz é julgar, da polícia é prender. Então, por exemplo, se tem alguém maltratando uma criança, a polícia vai prender o adulto, mas ela não tem o que fazer com a criança. Então, não tem como levar a criança. Então, é o conselheiro tutelar que acolhe essa criança, que dá destino para ela ficar segura, até o juiz determinar o que vai acontecer com a criança, que normalmente demora. Né? Então, é Uhum. importante que é um setor muito importante o conselheiro tutelar. Então, vamos pensar aí na eleição do conselheiro tutelar e aí procurar os locais de votação. Guarapari também não é diferente, tem lá os Uhum. setores, no centro é a escola normal, etc. E depois tem as escolas dos bairros também, que eu não lembro de cabeça aqui, tá bom? Mas vamos falar da angústia infantil. Primeiro, a ignorância que o adulto tem com relação à criança. Então, a gente ignora que a criança tem angústia. A gente imagina a criança como uma maquininha que desliga e desliga, liga e desliga. A gente até brinca, onde é que é o botão para desligar? Uhum. Isso é uma brincadeira, mas como diz Freud, toda brincadeira traz no seu fundo uma verdade dita, né? Então, no fundo, quando a gente diz isso, a gente está percebendo a criança como uma maquininha. E não, a criança é um ser inteligente, é um ser sensível, é um ser que tem emoção, sentimento, afeto, como o adulto. Portanto, ele também está sujeito às mesmas consequências do adulto. Até há pouco tempo, imaginava-se que a criança não sentia dor. Então, a cirurgia feita, por exemplo, no recém-nascido, não tinha anestesia. Porque o bebê ia chorar porque ele chora mesmo, e não porque ele sente dor. Às vezes, como nós somos atrasados com a criança. Imaginava-se que a criança não tinha sexualidade. Então, menino e menina se vestia com a mesma roupa. Então, o menino usava vestido da irmã, né, se ela fosse mais velha. Engraçado que a irmã não usava a calça do menino, mas o menino usava o vestido da menina. Até atingir 9, 10 anos, que aí começava a ter a roupa para ele. Hoje, graças a Deus, existe a indústria de roupas até para recém-nascidos, especializada, etc. Então, essa ignorância, a ignorância da sexualidade da criança. Quantos pais que abusam sexualmente dos filhos sem o saberem? Se você dorme num quarto, no mesmo quarto que seu filho, sua filha, de 2 anos, de 1 ano e meio, você está abusando sexualmente dela. Porque à medida quando você vai ter a sua intimidade com a sua esposa, com o seu marido, aquela criança está assistindo. E você está iniciando a criança no mundo de adulto. Então aquela criança vai desenvolver ali concepções sádicas ou masoquistas da vida. Quando a gente fala em sadismo, masoquismo, fica parecendo um charme, que são aquelas mulheres que metem o chicote nos homens, né? Os homens que batem nas mulheres na hora do ato sexual. Não é tão simples assim. Aquilo ali é uma fantasia sexual. O sadismo é aquela pessoa que tem prazer em infligir dor no outro. Portanto, a pessoa que realmente bate, agride, machuca as pessoas amadas. E isso se desenvolve a partir do abuso sexual na infância. Então, é muito importante. Então, há uma falta de respeito com a criança. Você pensa que o seu filho não está entendendo nada, porque ele tem 3 anos, que ele tem 2 anos. Ou então pensa que ele está dormindo. E não está. A gente veio até conversando de Guarapari para cá, eu e meu pai, e estava dizendo que a minha mãe ela é acamada. E aí estava dizendo que às vezes ela está com os olhos fechados, e a gente pensa que ela está dormindo e ela está ligada. Então ela está acompanhando toda a problemática da casa. A criança é a mesma coisa.
Então a criança, você pensa que ela está dormindo, mas ela está acordada. Então, nasceu seu filho, deu 2 meses, 3 meses, arranja o canto para ele. Ah, a minha casa, eu sempre falo isso, minha casa, meu apartamento só tem um quarto. Põe ele na sala. Então você prefere ter uma casa organizadinha, com sala, que é para a visita não ver o berço na sala, e aí comprometer a saúde do seu filho, é isso? É sério isso? Que você prefere a aparência do que a saúde da sua criança? Então é importante refletir. Ah, mas eu não sabia, Luiz. Ok, você não sabia, mas agora você está sabendo que a gente está esclarecendo. Também, quando meus filhos eram pequenos, eu também não tinha essa informação, só que agora ela existe. Então, se a mãe estiver gemendo no ato sexual, a menina vai entender que a mulher tem que apanhar do marido. Então ela vai procurar homens que sejam violentos. Eu sempre brinco com aquela frase que as jovens adoram usar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Eu gosto de homem que tem pegada. Então ela está dizendo na entrelinha ali que ela gosta de homem violento. Isso por quê? Porque ela tem uma imagem de violência dentro de casa. E às vezes não é porque o pai bate na mãe. Às vezes é porque ela flagrou uma relação sexual do pai com a mãe e ela entendeu que como a mãe estava embaixo, como a mãe estava gemendo, gemer significa sentir dor. Então ela entende isso. Ela faz essa interpretação. Porque a criança, ela interpreta o que ela quer. Então é importante que a gente esteja atento com essa questão. E aí a gente pode navegar aí com muitos assuntos da criança. Um outro aspecto que é muito presente na criança é o abandono, o desamparo. Então a criança ela padece de desamparo. E aí tivemos inclusive uma notícia triste há uns dias atrás de uma criança que cometeu suicídio em Guarapari. Então assim, é muito triste isso. E era algo que até então a gente só via o adulto fazer. Que é lamentável mesmo com o adulto. A vida é um patrimônio maior. Mas o adulto, ele tem ali razões para ele cometer o ato. Né? Ele está desempregado, a esposa foi embora, ele não consegue resolver o problema e ele então ele tira a própria vida. Mas a criança também está fazendo isso. Isso é assustador. E isso nasce normalmente num quadro de angústia, num quadro de desamparo. A criança precisa ser protegida pelos pais. E protegida com sabedoria. Né? Porque, por exemplo, se a mãe ela fica com o filho 24 horas por dia, ela não está protegendo o filho. Ela está fragilizando o filho. Ela está desenvolvendo naquele filho um quadro psicótico. Ou seja, aquela criança não vai querer viver o mundo real, porque a mãe não consegue viver o mundo real. Então, a leitura que a criança faz é a seguinte: se mamãe, que é mamãe, não quer ir lá para fora, quer ficar só aqui comigo, é porque o mundo lá fora é assustador. Então, eu vou fugir desse mundo também. Então, ela cresce com essa concepção. Então, a relação com a criança tem que ser uma relação de honestidade. Só ver aqui para não sair. Tem que ser uma relação de honestidade, não tem jeito. O pessoal fez WhatsApp, todo mundo mandando mensagem. Então, tem que ser uma relação de honestidade. Ó, mamãe vai trabalhar. As mulheres trabalham. Acabou essa história da mulher que fica em casa para cuidar dos filhos, a não ser quando é muito, igual a Jailza, que cuidou de 5. Mas fora isso, as mulheres também querem ter sua carreira profissional, ao mesmo tempo que a maternidade é um direito delas, é obrigação do homem ajudar, estar presente, não é nem ajudar, é obrigação dele ali, ser parceiro da esposa. Essa história do homem botar sua comida em casa também acabou, isso tudo precisa ser revisto. E só que nessa fase transição entre o homem de dentro de casa e o homem que era de fora de casa, quem sofre é a criança. Então a mãe vai trabalhar, ela fala, mamãe está indo trabalhar e volta tarde. A criança acostumar com essa verdade. Para a criança saber que quando você disser, ó, mamãe vai viajar e volta daqui 2 dias, ela saber que você vai voltar. Porque você sempre cumpre com a palavra. Se você fala assim, mamãe, volta já. E aí passa 10 minutos, 15 minutos, 1 hora e você não volta. Aí ela vai dizer, tá vendo? Eu mesmo vou confiar na minha mãe se ela não cumpre. Então levou a criança para a escola, tá chorando, ó, você vai se adaptar, filha. Mamãe volta para te buscar na hora do almoço, no final da aula. Mesmo que a criança fique chorando, ela tem que saber, tem que ter uma relação de verdade com essa criança. Então a criança, a mãe muito presente, ela adoece.
Mas a mãe muito ausente, os pais muito ausentes, também adoecem a criança. Então, é importante, assim, se você, a mãe que trabalha fora de casa, ela tentar dar qualidade ao tempo que ela está em casa. Eu sei que a mulher normalmente tem jornada tripla e a mulher é muito voltada para casa, né? Isso é cultural, está mudando, mas ainda é muito presente na nossa cultura. No entanto, é mais importante do que a casa é a criança, é o filho. Então, ter filho tem que pensar no custo que é ter filho. O pai quer tomar cerveja com os amigos, quer ir para o bar. Olha só a cultura masculina como é que é diferente. A mulher pensa na casa, o homem pensa na cerveja. Bom, se você quer ter filho, então você tem que abrir mão dos seus amigos da cerveja. Ou reduzir, pelo menos, porque você tem que dar atenção ao seu filho ali. Então, esse desamparo, essa falta de atenção à criança é uma coisa muito séria. E aí, eu sempre lembro que é uma figura que tá em extinção, mas ainda existe, que é a figura da babá. Então, a babá, ela se torna a mãe da criança. Ah, mas a minha babá é só uma adolescente de 14, 15 anos. E daí? Tem adolescente de 12 que é mãe? Então a criança identifica a babá como se fosse a mãe dela. Não é nem a segunda mãe, não. Tem que falar, é a minha segunda mãe. Não. Quem fica mais tempo com a criança é isso que conta. É como o Pretinho aqui na rádio. Ele já me conhece, o cachorrinho aqui. Então já me conhece, eu chego, ele já vem me receber, mas se ele não me conhece, a primeira vez que eu cheguei, ele queria me morder. Então é por tempo de serviço, é como fundo de garantia. Né? Aliás, dia desse eu fiquei feliz, que a minha conta entrou lá o crédito do fundo de garantia. Mas os R$500 por conta. Então, é como um fundo de garantia tempo de serviço. Quanto mais tempo você passa com a criança, mais ela fica ligada. Aquele pai que fica em casa, aquele pai que trabalha num serviço, que dá a ele mais possibilidade de ficar em casa, que é a esposa, que às vezes acontece. Vamos supor, o pai é porteiro, então ele trabalha por escala, trabalha à noite. Uhum. Então de dia está em casa, o dia inteiro. A mulher é caixa da claque, caixa do supermercado, por exemplo. Ela fica o dia inteiro fora de casa. À noite o bebê está dormindo. Então esse bebê tem muito mais contato com o pai. Então o pai, para ele, é a figura mais cara, mais importante, mais presente. O que conta é isso. Ora, se não é o pai nem é a mãe, é a babá, então é a babá. Ou a avó. É muito comum a avó babá, né? Uhum. Então também tem isso. Mas vamos pensar na babá contratada. Então, a babá, se você manda a babá embora, para você é uma relação trabalhista. Para a criança, é a morte da mãe dela. Então, ela vai ter uma perda, que equivale a um luto. Então, essa criança, por causa da demissão da babá, ela vai entrar num quadro de angústia. Uma angústia que pode levar à depressão e pode levar ao suicídio, que é uma coisa assustadora, que até então ninguém conversava sobre isso. Às vezes é a vovó que faleceu, que morreu. Então, aquela criança perdeu a avó. Aí não levam a criança no funeral, porque ela não pode ver a pessoa morta. Mas, meu Deus, e aí, como é que vão explicar para ela? A avó dela não quer mais vê-la. A avó dela não gosta dela mais. O que ela fez de errado? Porque a criança, ela tem um raciocínio binário. Então, se minha avó não está querendo me visitar mais, não está querendo mais ficar comigo, é porque eu sou um menino mau. Ou uma menina má. Porque se eu fosse um bom menino ou uma boa menina, vovó ia querer ficar comigo. Mas o que eu fiz para ser mal? Ah, talvez é porque eu seja mal por natureza. Isso vai deprimindo a criança, vai jogando a criança num quadro de angústia. Então é muito sério isso. Aí a morte da avó é algo que a gente não pode evitar. Né? Então a gente vai ter que conversar com a criança, levar a criança à vovó. A vovó morreu. Então nós vamos guardar só a lembrança da vovó, mas em compensação você tem a outra vovó, ou tem o papai, alguma coisa assim, a mamãe, e a criança, para a criança aprender a lidar com as perdas que ela vai ter que aprender, porque ela vai viver essas perdas a vida inteira. Então ela precisa aprender a lidar com essas perdas. Uma outra situação que pode levar ao desamparo da criança, que também desenvolve um quadro de angústia, Josi, pode ser, por exemplo, uma crise conjugal. Entendeu? Outra questão, né? Aí, o que o casal faz? O casal fala, não vamos brigar na frente das crianças, não.
Aí tranca a porta do quarto e lá dentro o pau quebra. Xinga o outro, tal. A criança tá lá de butuca, entendeu? Tá com o ouvido lá escutando tudo. Porque os quartos nem sempre tem a proteção, igual aqui na rádio, que tem a casca de ovo, o estúdio, que o som fica protegido. Lá não, na casa da gente, a casa da gente não é um estúdio, não é um BBB. Então, aliás, é um BBB, né? Que mesmo que a criança não veja, ela escuta. E aí ela fica pensando, por que será que papai vai separar de mamãe? Às vezes nem estão separando, eles são dois sem vergonha, que falam que vão embora, não vai nada. Né? Não tem aquele casal? Eu vou embora, eu te odeio, não quero mais te ver. Né? Palhaçada, e a criança? Quer botar pressão no outro, quando acaba atinge os E a criança leva a sério, cara. Se você, às vezes você é um sem vergonha, fala assim, eu vou embora, eu não aguento mais você, mulher. Vou embora, vou arranjar uma mulher bonita, uma mulher mais nova, não sei o quê. Isso tudo palhaçada você tá fazendo para chamar a atenção da sua esposa. Sua esposa, você já fez isso tantas vezes que ela nem acredita em você mais. Mas a criança, que é ingênua, ela acredita. Então ela fala, papai vai embora. Imagina o sentimento dela da perda paterna. Então, se você não está querendo ir embora, não fala, não conversa fiado, né? Vamos conversar, vamos dialogar. Então, a relação dos casais acaba impactando na criança. Não tem jeito. Ela não é. A criança não é um bonequinho que está ali enfeitando a casa. Ela tem vida. Ela tem raciocínio. Ela tem sentimentos. Então ela está ali, cara. Então tem que prestar atenção no que está acontecendo. E ela está prestando atenção. E a gente não. A gente acha que ela é uma retardada. Que ela é uma boneca, que ela não presta atenção em nada, que ela não sabe de nada. Parece que ser criança é ser burro, ser retardado, ser sem noção. Não, não é. Eles são inteligentes. Uhum. A inteligência se desenvolve, já demonstra quando o bebê nasce. Então tem ali uma criança de 5 anos, caramba, tem ali um ser inteligentíssimo ali, está atento, prestando atenção em tudo. Nós aprendemos muito com as crianças, né? Muito, muito. Quem tem criança em casa sabe o quanto então, é nós só prestar atenção nelas, a gente não presta atenção. Então, é uma outra coisa que é importante, a atenção à criança. Então, se você está com um problema conjugal, faça a DR. Faça a DR e fala, mamãe está chateada com o papai, mas nós já conversamos. Converse com calma, enquanto você não tem filho, tudo bem, você tem filho, você tem que conversar com calma. O certo é conversar com calma sempre, né? Conversa com calma, sai para um lugar, vai passear, deixa o filho com a sogra, com a mãe, sei lá, e vai conversar e vai tratar disso fora de casa, para resolver. Então, olha, vamos conversar, nós temos um filho, e tal, eu sei que está difícil, papapá, e resolve. Eu tive agora, no sábado passado, dia 21 de setembro, sábado retrasado, na verdade, fazendo um encontro de casais. Uhum. Casais com problemas. E são muitos casais, é muito problema. E todos eles com filhos. Só um casal do grupo que não tem filhos. E aí a questão do próprio filho, que afasta o casal, porque exige muito do casal, essa coisa toda. Então é importante resolver. E aí, o pior é quando o casal tenta esconder os filhos. Entendeu, Júlio? O marido e a mulher chegaram à conclusão que não dá mais. Mas aí, um olha para o outro e fala, mas a gente vai separar? Se a gente separar, nós vamos prejudicar nossos filhos. E aí o casal resolve ficar em casa para manter as aparências. Tudo bem. Com a pessoa estranha, a família, você até engana. Luiz e Jailza estão lá, né? Parece que eles são tão queridinhos um do outro. E às vezes o Luiz e Jailza estão separados. E aí ninguém de fora percebe, mas a criança percebe. A criança percebe, e aí olha o quadro que a criança entra. Vai melhorar? Não vai. Porque do jeito que tá ruim. Eles estão juntos e estão separados. Entendeu? A criança não tem esperança, cara. Olha que doideira. Se o pai sai de casa, o filho de uma égua sai de casa, fala logo assim, se a mãe sai de casa, a criança está pensando assim, mamãe vai voltar, papai vai voltar. Agora você está separado dentro de casa. Dentro de casa. Como é isso? Como é que a criança elabora isso na cabeça dela? E a relação nunca é boa dentro de casa. Não é, porque rola um ciúme, que a mulher combina com o cara, ó, o negócio é o seguinte, vamos ficar juntos, mas nós estamos separados, cada um cuida da sua vida. Ele aceita da boca para fora, mas ele fica de olho nela.
de butuca nela. Quando E ela, ela também. né? E ela também nele. Aí ele começou com muita conversinha com a secretária, ela fica chateada, quer dizer, não tem nada com ele, mas... Entendeu? Então, assim, é uma ideia de jirico isso. É uma ideia de jirico. Se não dá, não dá, cara. Deu certo, insiste. Casamento não é para desfazer por qualquer coisa. Até que a morte se separe é uma proposta séria. Eu considero o casamento o passo mais importante na vida do ser humano. Mais importante que a carreira profissional. É o ato mais importante que a gente tem. Então, é algo sério para a gente tratar com seriedade. Então, assim, deu, não deu, não deu. Mas a criança fica assim, sem saber o que fazer. E ela entra num quadro de angústia, sozinha, depressão, porque o casal está tão preocupado com os próprios problemas que eles não olham para o próprio filho. E o bichinho fica lá, própria da filha. A menininha fica lá, isolada, sozinha, sem ninguém para olhar. Por que, mas, Luiz, por que você está dizendo que não tem ninguém para olhar? Porque para todo mundo de fora, a família está 1000%. Entendeu? Olha fulano, que coisa linda aquele casal, né? Lindo os dois, mas a filhinha, os dois vão para a igreja juntos, né? Então quem olha... O social tá É, em ordem. ué, mas aí... Só que então a criança fica sozinha. Se você fala assim, ó, o Aloysio e já estão se separando, então vamos dar um apoio para os filhos dela, os mais próximos, né? Vamos conversar então com a Bárbara, com a Viviane, com o Sócrates, com o Vitor Hugo, com a Ana Luísa. Fico preocupado com os nossos filhos, mas se a gente está tudo bem, por que vai preocupar? Olha o que a pessoa cria sem perceber. É muito sério isso. E aí a criança fica sozinha, lidando com os fantasmas. Papai vai embora. Por que a mamãe brigou com o papai? Por que os dois estão brigados? Será que é por minha culpa? Será que é por minha causa? Será que o fato... Às vezes o marido fala para a mulher assim, eu só não largo você por causa do nosso filho. Quer dizer, eu filho, eu filha, sou culpado por papai e mamãe ser infeliz. Então eu vou tirar minha vida. Aí eles vão ser felizes. É uma equação estapafúrdia, mas se até o adulto imbecil faz isso, quando vai se matar, imagina a criança. Então é importante a gente meditar, pensar na nossa criança. E aí, se você não tem nenhum problema sério nesse nível em casa, então, meu filho, minha filha, olha para o seu filho. Entendeu, Josi? Olha para o seu filho. Mas eu olho, eu dou comida. Não, eu estou falando olhar para o rosto dele, para os olhos dele, para o comportamento dele. Não é só olhar a nota na escola. Também é um sintoma, aparece. A escola é uma grande parceira da criança. Você entrou num assunto muito sério agora, Luiz. Eu estava lendo uma reportagem de um caso recente que você até citou, e onde a mãe declarava que o filho teve uma depressão silenciosa. Até que ponto a depressão ela é silenciosa? O que a gente pode chamar de uma depressão silenciosa? Muito bem, Josi. Eu não sei Né? se existe. Esse silencioso me chamou muita atenção. Silêncio de quem, né, Josi? É. Porque, veja bem, a gente não grita só pela voz. Eu tinha uma paciente que a voz dela sumiu. Sabe por que sumiu? Porque ela gritava. Não é porque ela gritava nos shows, não. É porque a voz interior dela gritava. Porque ela se permitia ser oprimida. Então a voz interior cansou de gritar e aí a voz física sumiu. Então, Porque a gente grita por diversas maneiras. Como mãe, eu entendo que às vezes o filho chega em casa, você olha para ele assim, menino, o que é que você aprontou? Nada, mãe. Não, você aprontou alguma coisa, você tá com a cara diferente. A boa mãe é essa aí, cara. A mãe, coisa. Então, uma depressão silenciosa. Ela até citou que costuma-se dizer, né, nas palavras dela na reportagem, que a depressão fala, né? Ou a gente se prende àqueles sintomas do emagrecimento, da nota baixa na escola, da perda, né, de estímulo para sair, para brincar. A gente se prende a um conjunto de fatores, né, que a gente delega aí a depressão, e a gente deixa de aperceber, talvez quando o filho apresenta um desses fatores e não todos eles, a gente fica esperando por todos, talvez. Eu acho que... E aí a gente chamaria de silenciosa, porque ele não tinha todas essas características. Sim, é porque esse é o olhar médico.
Não é o olhar do psicanalista. Como psicanalista, meu olhar é diferente. O médico, para ele dar o diagnóstico clínico, e é uma coisa muito, muito importante, até porque quem dá o diagnóstico da depressão, da ansiedade, da angústia é o médico. Então, como ele é referência nesse aspecto, ele precisa de um conjunto de sintomas para fazer o diagnóstico. Mas o psicanalista não. A gente olha para o ser humano. Então, nenhuma depressão é silenciosa. Ela grita. Ela grita. É que a gente fica surdo para os gritos. Então, uma criança com depressão, ela vai manifestar. Como você falou, a mãe sabe quando a criança aprontou, quando ela brigou com um coleguinha, quando ela tirou nota ruim na escola, ela sabe, cara. Então, como é que ela não vai? A mãe atenta, o pai atento. Como é que ela não vai saber quando o filho estiver com depressão? Eu tô com a minha neta, acabou Então, de fazer 1 aninho, quando ela põe algo na boca, ela põe na boca e ela já olha para você, você já entende, ó, ela colocou alguma coisa na boca, porque ela tá olhando diferente. entendeu? Ela Pois é, aprontou. essa é a atenção. Essa é a atenção. Nós estamos muito desatentos com o ser humano, com o outro mesmo. Sabe? Nossos filhos, netos, são apenas uma consequência. A gente está desatento. Eu vi um rapaz, agora cedo, na pé da padaria, onde eu tomo café sempre. Ele nunca está lá. Primeira vez que ele está lá. Sempre que eu tomo café, sempre naquela padaria. E aí eu falei com ele, quer tomar café? Ele falou, não. Como é que um morador de rua não quer tomar café? Você imagina, né? Aí eu falei, e o que você quer? Ele falou, eu quero sair daqui. Eu disse, o que você faz para isso? E o que você precisa para isso? Aí eu tive que parar, sentar. Achei até que eu ia me atrasar na rádio, acabou que eu não atrasei. Só não deu tempo de eu passar na casa da Viviane, minha filha, mas eu passo depois. O que você quer? Quero um trabalho. Já me arranjaram uma faxina, uma capina, mas eu capino, eu ganho um dinheirinho e depois acaba. Eu preciso, né? Eu digo, e você mora com quem? Eu moro na rua. E você tem que família? Minha mãe. Cadê sua mãe? Minha mãe tá no mundo. Então, assim, sabe? Aí falou assim, sabe por que eu não quero? Porque eu vou ter que guardar, porque todo mundo me dá coisa para comer. É interessante que a gente acha que as pessoas... Ele deu um diagnóstico, uma coisa legal, que tipo assim, as pessoas são generosas, as pessoas querem ajudar. E realmente, enquanto eu conversava com ele, chegou aqui um pão de queijo. Ele pegou e guardou. Daqui a pouquinho eu tô com um estoque aqui, falou. Né? Eu preciso de dinheiro. Eu falei, mas as pessoas não querem te dar dinheiro? Ah, mas as pessoas não dão dinheiro porque elas têm medo de você usar droga. Você usa droga? Não, minha única droga que eu uso é o cigarro. Eu fumo. Mas não bebo, não fumo maconha, não cheiro cocaína, não fumo crack. Aí você, mas ele pode estar mentindo. Bom, pode ser, mas aí eu vou partir do princípio que as pessoas mentem. Né? Primeiro quem parte do princípio que as pessoas são egoístas quebra a cara, porque eu vi lá, enquanto eu conversei com ele 10 minutos, nesse meio tempo, 3 pessoas, 3 deram para ele comer e umas 5 ofereceram. Quer tomar café? Quer um pão com manteiga? Não sei o quê. Então, sabe, precisa parar para conversar. Eu sentei lá dele, conversei com ele. Então, meu Deus do céu. E aí a gente fala assim, mas Luiz, isso aí é retórica, isso é papo de político. Primeiro, eu não sou candidato a nada, nunca fui. Quem me conhece sabe disso. Não preciso. Não é que eu não preciso. Eu tenho muita coisa para fazer que não dá tempo de eu fazer campanha para ser um candidato a deputado ou qualquer outra coisa. Então, eu não sou candidato a nada. Então, ninguém pode me acusar que eu tenho interesses políticos. Eu só queria ali conversar. E sabe, aí eu percebi, gente, como eu sou miserável. Quantas vezes eu passei perto de um morador de rua e não parei para conversar. E agora eu estou me dando o trabalho de atrasar o meu compromisso, se precisar, para estar aqui. Isso acontece com a relação pais e filhos. E não é culpa dos pais, a princípio. Entendeu, Júlio? Você está tão magoada com seu marido, que ele está te traindo, você está tão chateada com ele, que você não consegue olhar para outra coisa, entendeu? Você está olhando, está tão preocupado com a sua dor, você não consegue olhar para fora. Esse é o problema da tristeza, da dor afetiva. Eu estou tão preocupado com a minha esposa porque me traiu, que eu não consigo olhar. Eu só consigo ver a dor, só consigo pensar nela com outro homem, o que ela está fazendo. E aí meus filhos estão ali, cara, do lado ali, a míngua.
O cãozinho ali, o pretinho tá lá com fome, sem ração, sem vermífugo, sem tosa, sem, enfim. Então tudo que está à volta fica alheio. E aí a criança, cara, ela precisa da proteção. E ela é que mais sofre. Uhum. Então eu peço assim, pra gente refletir, vale pra mim, gente. Eu não tô falando pra vocês, tô falando pra mim mesmo. Uhum. Você tem um sobrinho, alguém da sua família que está em crise de relacionamento, que você consegue olhar além, e não só a aparência, de sair para comer pizza, de ir para a igreja, mas você percebe que os dois estão distantes. A Jailza, minha esposa, ela tem um olhar muito profundo para essas coisas. Ela fala assim, olha aquele casal. Ele vai na frente, 3 metros depois vai ela. Esse casal está com problema. Incrível, cara. Olha aquele casal, Luiz, olha como eles estão bem, estão de mão dada, estão rindo. É diferente, entendeu? Quem olha assim, a princípio, pensa que é normal. Não é normal, o pessoal na roça é assim mesmo, entendeu? O homem vai na frente, a mulher vai atrás, a mulher vai na frente, o homem vai depois. A gente acha que é normal, não é. Normal é estar de mão dada. As pessoas românticas se beijam, se amam, se acariciam em qualquer lugar do universo, até no meio da Amazônia. Entende? Então, assim, não tem diferença. O ser humano é o ser humano, em qualquer lugar que ele estiver. Então, se você percebe que alguém da sua família, olhe para os filhos deles. Preste atenção nos sobrinhos, nos netos, nos filhos dos amigos. Freud diz que se a gente ama um amigo, a gente ama o filho dele também. Uhum. Ele fala, se o filho do meu amigo morrer, eu vou sentir a mesma dor que ele sente, porque ele é meu amigo. Então, se eu tenho um casal de amigos que está mal, não está legal o relacionamento, vamos prestar atenção na criança. Porque a criança fica ali isolada, sozinha, entendeu? A mulher, se a esposa está traindo, a esposa tá com a cabeça no meio das nuvens, que ela está apaixonada pelo amante, e ela não pensa mais nada. E o marido está tão magoado, está tão preocupado com a dor dele, está sendo substituído, que só pensa nele. Então nenhum dos dois tem um olhar para o filho. E o filho fica sozinho dentro de casa. São as crianças abandonadas dentro de casa. E quando a gente fala em criança abandonada, a gente pensa sempre a criança, né? A criança na rua, que é proibida, inclusive. Né? A criança que vai vender docinho no sinal, no farol, que é proibido também. Diga-se de passagem. Né? Eu acho que a gente, quando vê uma pessoa no sinal, no lugar, tem que parar, ajudar. Se você puder, o ideal é você descer do carro e conversar. Se você não puder descer do carro, então dê dinheiro, dê o que você puder para ajudar. Porque você não sabe o que o outro está passando. Melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Agora, criança, não. O que o menino de 6 anos, de 7 anos, no horário escolar, está no farol pedindo esmola, vendendo bala, vendendo chiclete? Cadê o conselho tutelar? Eu comecei falando do conselho tutelar, né? Cadê o juizado de menores da cidade? Juiz, promotor de justiça? A função deles é proteger a criança. Então, essa criança fica abandonada. E ela entra num quadro de angústia. E o quadro de angústia leva à depressão. E a depressão leva ao suicídio. Ou, aliás, tem um papo que não vai dar para falar hoje, já foi nosso horário, mas às vezes a criança está num quadro de angústia, que ela começa a fazer, Josi, começa a se cortar. Gente, como isso tá comum hoje. Na minha infância, Josi, eu não lembro disso não, você lembra? Não. Cara, eu não lembro disso não. Eu lembro de menino cuspindo no outro, jogando bolinha de papel no outro, brigando quando sai da escola. Agora, criança que se cortava, primeiro a gente nem usava blusa comprida. Uhum. Criança que se corta. Doutora Thaís, nossa companheira de trabalho da SBP, foi fazer uma palestra numa escola para adolescentes. Então ela abordou a questão da angústia infanto-juvenil, etc. E aí, ao final da palestra, ela se colocou à disposição para os jovens que quisessem conversar com ela. Josi, foram mais de 20 jovens que cercaram ela para conversar. Como é que ela ia atender 20? E aí, à medida que eles iam falando, eles iam mostrando a cicatriz. Todos eles se cortavam. Que isso, gente? É uma epidemia isso?
Meu Deus! O que nós estamos fazendo, meu Deus do céu? Com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, se cortando. E aí você que está me ouvindo, que está me assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, você vai perguntar assim, Aloysio, por que, que a criança se corta? Sabe por quê? Eu vou te responder, um raciocínio simples, fácil. Eu não vou nem usar nome de inglês complicado. Não, vou falar assim para você, preto no branco, a psicanálise ela é direta. Por que, que a criança se corta? Porque ao se cortar, Josi, a criança, o adulto também faz isso. Ao se cortar, a gente tem a impressão de que a dor que a gente vai sentir quando estiver cortando vai atrair a nossa atenção e aí vai tirar a nossa atenção interna. Entendeu? A dor interna continua, só que a gente tira o foco. Você veja que o raciocínio é até legal. Eu vou mudar meu foco para a dor externa. Então aí vai se cortar. Porque não tem como ele mudar o foco dele, às vezes, para a família. Ele não tem atenção não de tem. mudança de foco dentro da própria casa. Não tem uma ele pessoa não sabe de fazer, confiança. ele não sabe como fazer isso. Então, é uma maneira que ele encontra de se cortar. Aí parece que ele está se cortando para chamar a sua atenção. Não, é para chamar a atenção dele mesmo. Dele mesmo. E cortação é um dos tipos de autoflagelo. Tem uns que arrancam a sobrancelha, o cabelo. Eu atendi uma jovem de 22 anos que raspou a cabeça. O cabelo dela era lindo. Era a parte que destacava ela. Então ela sabia que ao fazer isso doer. Chegou carequinha lá no consultório, parecia que ela estava com câncer. E aí, porque ela estava com uma dor muito grande, estava se sentindo rejeitada, a namorada estava com a outra mulher e ela então estava se sentindo abandonada. Como ela não tinha ninguém como recorrer, ela raspou a cabeça. Por acaso era homoafetiva? Poderia ser heteroafetiva também. Mas, então a Thaís falou, Luiz, que coisa maluca, cara. Imagina isso. Luiz, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, lá na SBP, a gente está numa doideira para poder... Sabe, a gente entrou num projeto, esse negócio do Setembro Amarelo mexeu muito com a gente. Né? As consultas gratuitas foi um sucesso total. Total. Tivemos que atender gente até 8 horas, até 10 horas da noite a gente atendendo ainda. Porque chegou uma hora que não tinha mais vaga, entrou na lista de espera, só que a lista de espera estava ficando muito grande. E aí foram aparecendo mais voluntários e aí resolvemos, então, estender o atendimento. Então, o que nós vamos fazer nessa escola? Nós vamos fazer um mutirão para atender esses adolescentes. Lá da escola que a doutora Thaís fez a palestra. Então, é o que a gente tenta fazer, mas é uma cruzada que todo mundo tem que participar. Nossa criança está doente, nosso adolescente está doente e a gente precisa pensar neles. E nós, adultos, também, muitos problemas nós trazemos lá da nossa infância, né? Então, nós, adultos, temos o livre-arbítrio de ir ao consultório, de procurar ajuda. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Isso não justifica. Ah, Luiz, você está ficando doido? Quer dizer que não tenho dinheiro, eu posso... Pode. Eu, Aloysio, nunca deixei de atender uma pessoa porque ela não tem dinheiro. O que não é justo é a pessoa ter dinheiro, né, Josi? E eu atender de graça. Usufruído né? Não faz da sentido. vaga de uma pessoa que precisa. Mas eu nunca deixei de atender. Por dinheiro, não. Só se a pessoa não quiser. Então, busque ajuda. Você pode buscar ajuda. Agora, o seu filho, a sua filha, nem sempre. Eu sei que o depressivo, ele tá lá com pena de si mesmo, com autopiedade, não quer levantar da cama. Enquanto isso, o filho está abandonado. Está sentindo desamparo. O filho, a filha. Então, reaja. Levanta daí. Vai cuidar da sua vida. E lembre-se, você tem alguém para você cuidar. Né? Quando você pariu uma criança, e parir aí, não entenda mulher. Homem também faz a aparição, né? Porque se eu engravidei uma mulher, eu também vou parir essa criança junto. Porque a criança não é filho só da mulher. Então, se você pariu, diz o ditado, quem pariu o Mateus é que cuide dele. Então, você vai cuidar do Mateus, do Pedro, da Angélica, da Catarina, enfim, do seu filho, porque é responsabilidade sua. E se as autoridades do Estado levassem a sério, muita gente estaria presa, porque a criança é proteção do Estado, é obrigação dos pais cuidar dos filhos. Se não cuidar,
o Ministério Público pode mandar prender. Pode mandar prender. Tá? Eles têm amparo legal para isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente é bem claro. Mas, enfim, não é esse o caminho. O caminho é o caminho do amor. Com Né? certeza, O caminho da eleição, né? Vamos votar o conselheiro tutelar. Descubra, você de Alfredo Chaves, você da cidade que está me assistindo, o Ilmar lá de Juiz de Fora, que acho que ele mora em Juiz de Fora, o Ilmar de Juiz de Fora, nosso amigo. Você que mora em Juiz de Fora, Guarapari, na sua cidade, descubra quem são os candidatos a conselheiro tutelar, busque informações sobre eles e vote no dia 6 de outubro. Eu falei outro dia aqui que votar no Conselho Tutelar não é obrigatório. Deveria ser uma obrigação. Deveria ser. Deveria ser. Deveria ser uma obrigação, né? Ou melhor, é uma obrigação. É uma obrigação. É uma obrigação. Não é obrigatório, mas é uma obrigação. Vamos corrigir. Né? Não é obrigatório, mas é uma obrigação. É. Eu não sou a favor do voto facultativo. Né? Eu participei de um debate na Assembleia Legislativa sobre isso com outro professor universitário que é a favor do voto facultativo. Eu não sou a favor. Para mim tem que ser obrigatório. Então, se dependesse de mim, até o voto para conselheiro seria obrigatório. Mas como você disse, o voto não é obrigatório, mas é obrigação do cidadão ir lá votar. Está chovendo, está frio, vai lá, porque pode ser que seu neto, seu filho precise. Entendeu? E o conselheiro, ele não trabalha só com a criança, ele aconselha os pais. O problema disso é conselheiro. Não é só votar, é cobrar depois cobrar também. Como nós temos que exercer a nossa cidadania com os nossos políticos, nossos governantes, também com o Conselho Tutelar tem que funcionar. Se você vê algo próximo à sua casa, casos, né, de espancamento de crianças, né, em situações precárias, você tem o direito de recorrer ao Conselho Tutelar e cobrar deles que ajam nessas situações, né? Isso. Todos nós somos fiscalizadores, eles estão lá para nos representar, mas nós temos obrigação de fiscalizar e de ajudar no trabalho. Como a gente ajuda aí no poder público, a gente tem a obrigação de ajudar também o conselheiro tutelar. Então, neste domingo, vamos lá. Vamos exercer a nossa obrigação. E vamos dar atenção para a criança. Vocês desculpem aí a minha exaltação nesse programa. Talvez seja o programa que eu fiz com mais emoção. Eu estou aqui mexido por dentro, porque realmente a criança é alguém que me mexe comigo, me toca, me comove. Não é à toa que eu tenho 5 filhos. Na minha época, já é difícil ter 5 filhos. As pessoas já falavam, Heloísio, você não tem televisão em casa, né? Então, assim, quem teve 5 filhos, vocês devem imaginar que deve gostar muito de criança. Então, eu e Jailza gostamos muito de criança, eu e minha esposa. E agora temos 3 netos, então a gente está sempre preocupado com a criança. E um dia eu fui criança, tive proteção, meus pais cuidaram muito bem de mim, e eu quero que isso aconteça também com os pequenos de hoje. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado, meu amigo. Até a próxima terça-feira. Vamos ver um tema. Tá chegando o Dia das Crianças, Dia do Professor, né? Vamos continuar nessa temática. Vamos continuar aí, né, nesse tema. A você do Facebook, nosso muito obrigado mais uma vez pela companhia. Francisco Mogas está aí com a gente. Está lá, nosso amigo Mogas. Ô, Mogas, eu estarei em Portugal do dia 11 de março ao dia 22. Já está agendado o encerramento da minha agenda lá. Então, dia 20, eu faço uma palestra na Associação de Leiria e dia 21 faço seminário também na associação. Então, 20 e 21 já está fechado. Mas aí eu estou preenchendo a agenda. Então, conversa lá com o nosso amigo para eu voltar a Santarém. Estou com saudade de você, da Flor Bela, dos filhos. E aí, para poder ir lá comer aquela comida portuguesa lá, né? Você vê que é pura intenção. Então não é nada, não é generosidade, não é por interesse, né? Estou aí conversando com você por interesse. Tá? Então, estou voltando aí para as viagens pela Europa, pelos Estados Unidos no ano que vem. Esse ano eu tive que parar, né? Por causa da minha mãezinha. Mas já tá aí, tá acabando já o ano, tá bom? Um grande abraço aí para o Mogas, para todos o pessoal aí de outros países que estão nos assistindo, pessoal da Itália, pessoal Ele vai estar de férias aí. Em março? Então vou dar para passear. Vou passar férias nesta altura. Ah, então tá bom. Então, bom que você poder usufruir. De repente você até me assiste em outro lugar que você estiver de férias, tá bom? Um grande abraço para o Mogas aí. Também abraço para os amigos hoje. do Instagram. Tá bom? A você no Rádiosnet, a você através das ondas da cultura, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até a próxima terça-feira. Vou para um rápido intervalo de apoio cultural e já eu tô de volta trazendo o programa Bom Dia Cidade.